Meus amigos, existe um ditado popular: idiotas sempre atiram no próprio pé. Se tiver dois, atiram nos dois. Se tiver um, atira em um. E é verdade mesmo. É verdade mesmo. Há certas coisas e muitas vezes alguns que querem se impor do poder da força e da ignorância e da falta de diálogo acaba sofrendo essas consequências. Isso acontece não só numa questão macro, mas micro também, nas nossas relações sociais, nossas relações de amizade, relações profissionais. Né? Muitas vezes, o melhor momento, muitas vezes, tem momentos que não, mas muitas vezes o melhor momento é o momento do equilíbrio e da razão. Não é? Então, dito isso, a gente não poderia deixar de comentar hoje, sábado, 12 de julho, uma geopolítica internacional e que afeta diretamente o Brasil. Né? É a continuidade das perturbações, né? Como diria o Libération, que é um jornal francês, do mafioso Donald Trump, né? Que ele, o processo de gestão dele pela Casa Branca, na Casa Branca, é como se fosse um verdadeiro mafioso. Ele quer que todo mundo é feito um Al Capone da vida. Se você ver esse editorial do Liberação, ele está em português, é impressionante. Ele diz que quer que todo mundo, e nesse editorial, ele diz o seguinte, que ele quer que todo mundo baixe a cabeça para ele na base da coerção e da intimidação. Quem fazia isso era Al Capone. Né? O mafioso Al Capone, tem vários filmes dele aí, quem quiser ver a história, só é no Google que vê. Era um mafioso do tempo da lei seca americana, aí por volta dos anos 30. Enfim, o que é que acontece? O que é que acontece? Então, dentro dessa concepção, o cara muitas vezes está se sentindo que é o P da galáxia e vai resolver tudo e é tudo e pode fazer tudo porque ele acha que tem um poder de pólvora, termina dando um tiro no próprio pé. E se você for analisar Trump, Trump não é novidade, ele é aquele ali. Né? E quem acha que ele é bom e que se alia a ele, aí nós vamos comentar sobre isso. O que muito me deixa surpreendido e muitas vezes até indignado é a capacidade de alguns, né, que vivem no Brasil, ficaram ricos no Brasil, estão bem, vivendo bem no Brasil, viajam todos os anos para a Europa, onde quer que seja, passam muito bem, obrigado, né? Vivem com seus iates, não é verdade, com seus jet ski da vida, né? Vivendo numa vida nababesca, começam a falar do próprio país. Peraí, você é rico aonde? Ah, vou embora. Ah, vai. Ele não leva as empresas não, ele deixa as empresas aqui enricando, as pessoas trabalhando para ele e ele vivendo lá fora. Eu tinha feito um comentário disso semana passada. Então, o que me surpreende mais é a capacidade das pessoas, de alguns, ainda apoiar esse cidadão que abertamente está prejudicando o país. E não está prejudicando o país, isso tem até um regramento americano que nas relações de disfunções de taxações com o país, isso é uma lei deles lá, tem que haver uma disparidade econômica onde um está sofrendo e o outro está passando muito bem, ou seja, déficit e superávit. Faz 14 anos que os Estados Unidos tem superávit no resultado da balança comercial, ou seja, os Estados Unidos exporta mais para cá do que o Brasil para lá. É assim que é, e tem sido. E tem sido. Mas só que a grande motivação não era essa. Primeiro você começa com o enunciado, aquela carta desaforada, deselegante, que já é uma praxe de Trump, que isso não é novidade, e colocando o Brasil nas costas de nós. Se não for aqui defender aqui a pessoa que eu gosto, vocês vão ter essas taxas. Foi isso que ele disse. Não tinha nada a ver de relação econômica. Né? Vários políticos, economistas, gente de negócios, do business americano, disse que nunca viu um lance desse. Né? E aí achava bem que o Brasil ia se colocar, não, desculpa, pelo amor de Deus. Mas é isso que o presidente americano dele disse. Né? Que nós somos o quintal.
Só que eles encontraram um quintal, na concepção deles, que vai para cima. E aí o que me deixa indignado é pessoas defendendo o próprio Trump, a extrema-direita defendendo o próprio Trump, né? Alguns políticos defendendo de extrema-direita, defendendo o cara, sabendo que vai prejudicar o processo da cadeia econômica brasileira. Que é isso? Vocês dizem que são patriotas, que tipo de patriotas são esses? Que quando tem uma coisa que atinge nosso país, porque a gente não gosta do governo que está no momento, pelo crivo do voto, pelo processo democrático, então nós queremos que o Brasil se exploda. É dessa forma que vocês se veem que são patriotas, que defendem o Brasil, mas realmente é muito estranho mesmo. Quando vocês vão para algum evento, colocam a bandeira dos Estados Unidos nas costas, então vamos viver lá. Vocês sabem o que está acontecendo com os imigrantes brasileiros, né? Tem crianças sendo deportadas, pessoas sendo presas, estudantes sendo presos, né? É disso que a gente está falando. Então a coisa é muito mais ampla, sabe por quê? Porque ele é aliado lá, os que estão fora aqui do poder, que tentaram um golpe de Estado, são aliados dele lá, e começaram a pressionar, né? Então a assessoria do Trump, com certeza, compraram a ideia e fizeram isso. Aí quer dizer que é dessa forma. Me fala uma coisa, se fosse ao contrário, como é que vocês iriam se comportar? Se tudo isso que está acontecendo fosse ao contrário, como é que vocês iriam se comportar? Eu tenho certeza que ia ser diferente. Eu tenho certeza que ia ser diferente. Mas aqui é o seguinte, vocês têm a teoria da terra arrasada, do quanto pior, melhor, para que vocês possam voltar para o poder. Eu já conheci isso. Eu já conheci isso em alguns lugares e deu muito errado. Eu conheço isso em alguns lugares que eu conheço pessoalmente e deu muito errado. E dá muito errado. Não vão para esse caminho. Então, se vocês, esses caras que se acham de fato patriotas, querem defender o país, defendam o país de fato. Porque o Lula não vai passar o resto da vida, não. Um dia ele vai sair. Né? Tem eleição de novo. Vocês mudem o presidente. Mas o Estado e a nação de vocês vivem, vocês vão continuar neles. E achar bom que em posições de outra nação, para nos tornarmos refém, é bonito, querer se intrometer em tudo que acontece aqui, isso é interessante. Cuidado com o que deseja. Cuidado com o que deseja. Mas graças a Deus, o tiro saiu pela culatra. Porque a comunidade internacional viu isso claramente de interferência sobre, né, o regramento das leis que temos aqui no Brasil. E eu achei muito interessante, achei muito bom, né, a entrevista maravilhosa, muito sólida, uma entrevista muito equilibrada, na razoabilidade das coisas, falando muito abertamente e com clareza, sem estar levando para a galera, para se achar engraçado. Não, falou sério, falou com firmeza. Gostei muito do posicionamento do presidente Lula na entrevista que ele deu no Jornal Nacional da Rede Globo. Falou com números, falou com profundidade e disse claramente, se fosse o inverso, se o Trump tivesse feito isso aqui, o que ele fez, a tentativa de golpe, ele achava que ia estar como? Se alguém fosse fazer isso, você sabia que se um deputado americano vir para outro país e ficar lá, intentando contra o país de origem, ele pode levar até pena de morte. Que é isso que o filho do Bolsonaro está fazendo. E prejudicando toda a cadeia econômica, toda a cadeia de produção, simplesmente para levar o papai dele. Peraí, vocês são tão fortes, tão corajosos, não querem passar pelo processo, não? O amplo direito de defesa está sendo dado a vocês diariamente. Mas toda vez que vocês tentam se defender, as provas são cabais. E quem disse isso, o Lula falou com muita propriedade, o presidente Lula, se foram os próprios militares que andavam com vocês 24 horas. Disse que sim, se tivesse brecha e se tivesse apoio internacional, vocês iam dar um golpe mesmo. Não há sombra de dúvida. E eu fico impressionado que essas mesmas pessoas ficam dizendo que no país, aqui no Brasil, está sem liberdade de expressão, estamos vivendo quase uma ditadura. Peraí, as instituições não estão funcionando? Se você quiser botar um sindicato, você é proibido? Por força de governo, por força de lei, por força de ditadura? Não. Se você quiser se manifestar na rua, você não vai? Que eu saiba, todos vão. Se você não quiser falar aqui abertamente, como eu estou falando agora, você não fala? A rádio e a imprensa não é livre? É assim, ditadura é isso, é tudo aquilo, ao contrário do que eu falei, para vocês que são ignorantes e que não sabem. Ditadura é você não poder ir e vir. Você está sendo cerceado da sua vontade, do seu desejo próprio. Se você for num posto médico hoje, você reclamar aí na imprensa ou na frente do hospital, se você for numa escola e a escola não está dando uma boa educação ao seu filho, você vai e reclama? Reclama sim, não é?
Vai fazer isso na ditadura. No país chamado Brasil, vocês não estão fazendo isso não? Porque eu faço 24 horas. Se você entra em alguma agência bancária e porque está muito bem vestido, passa lá naquela porta automática, sem apitar aquele negócio lá, que os seguranças apitam, só pela aparência, mas uma pessoa de cor, uma pessoa que não esteja muito bem trajado, e já começa a travar aquilo ali, e você pode se reclamar, dizer, olha, vou aqui requerer meus direitos, todos ficam assustados. Isso sim é você ter o seu direito preservado. Isso sim é um país que tem democracia. Então quer dizer que a democracia só é democracia para vocês. Quando vocês podem fazer o que quiser, não ter nenhuma punição e vida que segue. É isso. Quando alguns do PT estavam envolvidos na Lava Jato, porque houve Lava Jato sim, e eles estavam presos, sempre estavam batendo palma? E muitas prisões foram até irregulares, sem ter provas, como a do próprio presidente? Mas não estava certo? Estava. E por que agora com vocês, né? É tudo errado, então tudo é ditadura. O amplo direito de defesa dos seus advogados estão lá se defendendo? Não, mas porque é meu. Então no meu não pode mexer, mas nos outros quem quiser que morra. Então por causa disso, vamos agora conspirar contra o nosso país. Vamos agora conspirar contra o nosso país. Mas para vocês que estão desinformados, eu vou dar informação a vocês. Há muito, os Estados Unidos deixou de ser o primeiro a receber produtos do Brasil. É o segundo. A China hoje recebe 35% de tudo que nós produzimos. Nós exportamos para os Estados Unidos, basicamente, café, alimento, suco de laranja e alguns outros pirundicários. 80% do café que os Estados Unidos consomem é brasileiro. Então, essa taxa vai ser recíproca. Vai aumentar na prateleira lá deles. Do suco de laranja também. E o país tem condições, chamado Brasil, de buscar a compensação de novos parceiros. A China hoje já se colocou à disposição para equilibrar a balança comercial daquilo que o próprio Estados Unidos está dizendo que vai taxar. Tem outros países que não vão taxar. O globo virou. Os Estados Unidos hoje a potência militar. Econômica não. Econômica ela ainda é porque ela tem ainda a capacidade ainda de produzir dólar, como o presidente americano disse, como o presidente brasileiro disse, o Luiz Inácio, o Lula. Eles produzem, eles fabricam dólar, né? E na maioria das vezes, né, na maioria quase em todo o globo, né, as transações são feitas em dólar. Então isso aí eles têm uma vantagem tremenda. Enquanto isso, quando estão vendo que isso pode mudar, os países estão começando, já principalmente os países da África, ligados ao BRICS, países chineses, estão começando já a fazer transações, no momento, através até de escambo de mercadoria, para não passar pelo dólar, e se criar uma moeda única, ou uma moeda de cada país, que é necessário criar moeda, você pode muito bem fazer transação pela sua moeda, de acordo com o que vai a sua moeda do seu país, e com a do outro país, sem necessariamente estar passando pelo dólar. Então está todo mundo assustado, né? Porque o que ele prometeu lá, nos Estados Unidos, até agora não aconteceu. Sabe o que ele faz lá? Está perseguindo universidades, perseguindo o judiciário. Quem vai protestar contra o governo americano, a polícia está prendendo. Você quer ir para os Estados Unidos, você tem que ter rede social para saber se em algum momento você comentou contra o presidente americano, senão você lá nem entra. E uma perseguição às bruxas. Né? As lavouras americanas tudo abandonadas, porque a maioria eram pessoas ali na divisa com o México, eram mexicanos, eram imigrantes que iam lá, faziam as lavouras, faziam o trabalho braçal dos americanos, estão com medo de trabalhar. Tem lavouras e mais lavouras de café, de laranja, de pêssego, maçã, tudo apodrecendo lá, porque não tem quem tire, que era justamente essas pessoas que o próprio Trump está perseguindo. Então, esse é o tipo de governo que vocês acham que é espelho para o nosso país? Trump é um ditador, literalmente. Literalmente. Falou mal dele e ele quer escorraçar. E aí eu concordo com o governo. Para que falar com o Trump agora?
para ele querer massacrar, feito eles fazem com os outros parceiros, massacrou o presidente da África do Sul, humilhou o presidente Zelensky, está passando por uma guerra, chegou lá para ser humilhado. Por que ele faz isso? Porque sabe que o país está precisando, né? Está em uma situação de tremenda necessidade, tanto econômica como também de armamentos, né? Sensível, né? Vulnerável. Então, isso que ele quer. Que as pessoas vão lá pedir esmola, para dizer, ó, tá vendo, eu sou o cara, você não vim aqui. Não. O Brasil tem que se impor como um país. O Lula falou, quem é empresário nesse país tem que se unir conosco e buscar os novos parceiros. E vai na OMC, né? Porque não há relação econômica, relação política daquele que eu quero defender, porque o cara é aliado do cara. Então um tiro saiu pela culatra, né? Aí agora estão querendo agora disfarçar o discurso, coisa e tal. Vocês para ter uma ideia, com a atitude de vocês, vocês estão agora só levantando o governo o governo federal que aí está melhorando até o processo de percentual, né, de avaliação de governo. No último trem que fizeram agora, nesses últimos 3 meses, o povo, em 20% e 30%, concordou com a atitude do governo. Concordou com a atitude do governo de ser altivo, de se mostrar como um país. Então vocês estão fazendo isso, né? Vocês têm essa capacidade disso, é impressionante isso. Se vocês acham que eu sou muito inteligente. Então, é essa análise que eu faço aqui. E muito, muito, muito me deixa decepcionado. Quem vai para a rua ou quem comenta com alguém achando que isso está lindo. Ah, é desse jeito mesmo. Mas você pergunta a ele, pô, é desse jeito por quê? Porque está incomodando o teu parceiro político? Porque o cara é amigo dele? Ou porque tu tá querendo? Ou é por causa dessa concepção de país? Porque isso claramente não é concepção de país. Não é concepção de balança comercial, nem de relação de negócio. Isso é querer que nós, como país, possamos viver à mercê dos Estados Unidos, como o próprio vice-presidente disse, do Trump, que nós somos quintal. E a gente tem que impor, nós não somos quintal. Claro, ninguém aqui está falando sobre guerra, não. Se for para a base da força, a gente vira pó. Mas e é desse jeito agora? O forte humilha e destrói os fracos? É assim que é feito? É assim que vai ser agora uma? Terra de ninguém? Não. Não é desse jeito. Isso não é civilização. E que bom que toda a comunidade internacional, disse não e está dizendo não. Aqui o Donald Trump está fazendo. E que ele já vive fazendo. Já está com os outros países. O Brasil não só é agraciado desse não. Mas o que deixou muito claro, abrupto e escárnio, isso é um escárnio, deixar bem claro, né, que a decisão dele não é econômica. A decisão dele não é econômica. A decisão dele é de interferência nas decisões autônomas dos governos, do nosso governo e das instituições independentes. Que o nosso governo é construído pelas instituições independentes do Legislativo, do Judiciário e do Executivo. Ninguém vai lá, chegar lá, dizer lá que a 7ª emenda, a 14ª emenda americana não serve. Né? Eu não vejo ninguém fazer isso. Então, o que é? Você está querendo ser agora, né, o juiz do mundo? O juiz do mundo dizer que manda em todos? Não. A roda virou. O globo virou. As interferências dentro do sentido globalizado viraram. Tem países muito potentes aí. Né? E você não querer admitir isso e querer colocar pela força que você é forte, intimidando os outros, quer dizer que é o seguinte, quem não jogar o meu xadrez, né, quem não aqui copiar e ler pela minha cartilha, não serve. Eu não quero saber se é democracia ou se é ditadura, não serve. Todos têm que baixar a cabeça para aquele que se diz intitulado dono do mundo. Não é dono do mundo de nada. Cuidado. Gente muito mais forte e caro. Não é porque você é o presidente dos Estados Unidos que vai acontecer isso. Cuidado, aqueles que acham que estão defendendo Trump aqui no Brasil, os líderes políticos tenham vergonha. Tenham vergonha, defendam o seu país de verdade. Quem está sendo patriota agora é o governo atual. Quem está chamando pagando agora é o governo atual.
defendendo os interesses da nossa nação. E eu não tenho aqui nenhuma dificuldade aqui de comentar também, criticar o governo quando faz coisas que não estão a contento da sociedade. Agora, esse é o momento. É de você, é afegão médio, que tem ali, observa as coisas. Não fica só vendo só um lado, não. Observa tudo, né? O país que você pode achar que é tão bom, maravilhoso, se você for para lá agora e tiver um acidente, não entre no hospital não, que você não tem dinheiro para entrar no hospital não. Você é deixado lá ou Léo. O país que vocês acham que é muito bom e que vocês defendem, a escola pública lá, universidade pública lá não existe não, tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. Qualquer serviço público lá é pago. É pago. Então, é aquela velha história, aquela velha deixa. Cuidado com o que deseja. E vamos ser patriotas de verdade. Não patriotas de mentira, porque alguém está no poder no momento e pode sair também. Vocês querem voltar ao poder? Participe das eleições. Façam um plano de governo sério, objetivo, que possa melhorar a vida das pessoas.